Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. É a professora Alice e hoje nós vamos ler a disciplina de matemática. O assunto da nossa aula irá ser fração. Mas afinal, o que é uma fração? Na matemática, as frações elas correspondem à representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada uma parte é uma fração do inteiro. Ou seja, fração é uma parte do inteiro. Olha aqui o exemplo da pizza. A parte cortada está representando uma fração, então eu tenho um inteiro que eu tirei apenas uma parte, isso seria uma fração. As frações elas estão presentes no nosso dia a dia de uma forma que muitas vezes acaba passando despercebida por nós. As frações elas são utilizadas para representar partes do inteiro, mas vocês já pararam para observar como que nós utilizamos as frações diariamente? Ao comprar uma pizza, dependendo do tamanho que ela vem dividida em partes iguais, então isso é uma fração. Quando eu tenho uma pizza inteira e eu reparto ela em várias partes, em partes iguais, então eu faço uma fração. Se eu comer 2 pedaços, então eu tirei 2 partes da minha pizza, então eu estou representando uma fração ali. Quando nós ganhamos ou compramos uma barra de chocolate e dividimos com nossos amigos de forma igual, isso também é uma fração. Se vocês observarem uma barra de chocolate, ela vem dividida em várias partes iguais, então ela está representando uma fração, um inteiro dividido em várias partes. Vocês já observaram também o painel de um automóvel ou de uma moto? O medidor de gasolina ele possui frações que indicam a quantidade de gasolinas que há. Então, o medidor do carro ou da moto, ele também representa uma fração, porque eu tenho a parte por inteiro, metade e no final. Então, eu tenho várias frações ali dentro do medidor. Outra forma de fração do nosso dia a dia é as receitas. Quando eu tenho lá uma receita, por exemplo, de bolo. 1 xícara de leite, 1/4 de azeite. Então, eu tenho uma fração ali dizendo o quanto que eu vou colocar. 1/4 eu tenho que pegar 1 e dividir em 4 partes. Então, isso é uma fração. Eu pego um inteiro e divido em várias partes. O arroz, quando eu vou lá, 1 colher de arroz. Eu peguei 1 colher de um todo. Então, isso também é uma fração. As fatias do pão também são uma fração, porque o pão é o inteiro e cada fatia representa uma parte, uma fração do pão. A fração ela é muito utilizada no nosso cotidiano, basta ter um pouquinho mais de atenção que você verá. Olha o exemplo da pizza, o chocolate, o bolo, a fatia do bolo, eu pegar um bolo e repartir ele em vários pedaços para dividir com o amigo, então eu estou praticando a fração. Assim como a adição recebe uma nomenclatura de parcela, soma e total, a fração ela também recebe uma nomenclatura. Vamos lá, então. Observem aqui, eu tenho um inteiro que está dividido em 4 partes. Então, eu vou representar assim, um número e um risquinho e o outro número. O número que fica em cima, eu denomino ele de numerador, que ele vai indicar as partes do inteiro que foram consideradas. Aqui no exemplo, eu pintei apenas uma parte, então por isso que tem o número 1 em cima, o numerador. O tracinho do meio, ele representa o traço da fração, ele divide a fração. O número que fica embaixo, eu vou dar a ele o nome de denominador, que ele vai indicar a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Então, numa fração eu tenho o numerador, o traço da fração e o denominador. O numerador é o número de cima, que indica as partes que eu vou utilizar, que eu vou considerar. O traço vai repartir a minha fração e o denominador é o número de baixo, o número que vai denominar em quantas partes o meu inteiro será dividido. Como que eu faço para ler uma fração? Vamos lá, olha o exemplo aqui. Eu tenho como numerador o número 1 e como denominador o número 5. Então, como que eu vou ler uma fração que eu tenho um número em cima do outro? O número de cima, o numerador, ele sempre vai ser lido na forma normal, o nome normal do número. Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso seria 1. E o denominador, ele sempre vai receber um nome especial, eu chamo ele de um nome diferente. Eu chamo ele de inteiro quando for 1,
meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E a partir do décimo, eu coloco o nome, como por exemplo, 11, e eu acrescento a palavrinha avos atrás. 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim por diante. Então, esse exemplo aqui, se eu fosse ler, ele ficaria como 1/5, porque meu numerador é o 1 e o meu denominador é o 5. O numerador, ele fica com o nome normal e o denominador tem um nomezinho especial. Então, olha aqui o exemplo. Eu tenho aqui como numerador o número 3 e como denominador o número 6. Então, como que ficaria se eu fosse ler essa fração? O numerador recebe o nome normal, 3, e o denominador tem um nomezinho especial. Então, ficaria 3/6. Esse é outro exemplo. O numerador é o 2 e o denominador o 4. Então, como que eu iria ler? 2/4. E olha esse outro exemplo aqui. Lembra que eu falei que tem que acrescentar a palavrinha avos no final depois do 10? Então, aqui, o meu numerador seria o 4 e o meu denominador o 12. Então, como que ficaria a nomenclatura desse número? 4, 12 avos, porque tem que acrescentar a palavrinha avos no final. Essa aqui é uma tabelinha para mim com a nomenclatura do meu denominador. Quando o denominador for 2, eu vou falar que ele é meio, 3 terço, 4 quarto, quinto seria o 5, 6 sexto, 7 sétimo, 8 oitavo, 9 nono, 10 décimos. Então, a partir do 10, o 11 ficaria 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim por diante. Quando o meu denominador for 100, eu vou chamar ele de centésimos, milésimos. E agora, como que eu posso representar? Eu tenho a fração, mas como que eu vou representar ela através de um desenho? Eu sei que eu tenho que pegar o inteiro e dividir eles em partes. Como eu sei que quem que é o responsável por me dizer quantas partes que eu vou dividir? É o meu denominador, que é o númerozinho que fica embaixo. Então, eu sei que meu inteiro será dividido em 8 partes. E dessas 8 partes, eu irei pintar apenas 4, porque o meu numerador é o 4. Então, olha aqui o exemplo. Eu tenho 8 partes e eu vou pintar apenas 4. Eu tenho 4 oitavos. Um inteiro que está dividido em 8 partes iguais. E dessas 8 partes, eu vou apenas pintar 4. Esse é outro exemplo aqui, onde o numerador é o 2 e o denominador o 4, que seria 2 quartos. O meu inteiro terá que ser dividido em 4 partes, e eu vou dessas 4 partes, eu vou pintar apenas 2. Então, espero que tenham entendido. Então, vamos lá fazer uma pequena revisão. Então, o que é fração? Fração é eu pegar um inteiro e dividir ele em várias partes. Como que eu leio uma fração? O número que está em cima é um numerador e o número que fica embaixo, denominador. Quando eu vou ler o número de cima, o numerador, ele fica com o nome normal. Ele recebe o nome normal. E o denominador tem uma nomenclatura diferente que nós já vimos. Então, uma fração é eu pegar um inteiro e dividir em várias partes. Tenha um ótimo final de semana. Até a próxima!